eu posso dizer que em 1973 fora criada a Associação dos Tradutores. Os tradutores ali defendem o seu direito a ter o seu nome vinculado à tradução que fez. Outros, sem citar, sem denunciar, conseguem amigos tradutores juramentados, que não vai juramentar a obra, lógico, mas por amizade traduz alguma coisa. Traduz alguma coisa e você vê o original e depois aparece em outras obras o mesmo texto, a mesma coisa que você levasse a um tradutor público. Então eu acho que isso também é um pouco bastante arriscado, mas vocês devem conhecer como advogado. Porque há momentos que vocês vão defender o autor, há momentos que vocês vão fazer o papel do advogado do diabo. Vocês têm que conhecer os dois lados. Eu, graças a Deus, nos anos que eu estudei, fui estagiário do professor Vilaça por 5 anos, eu lembro-me que muitas coisas eu trazia para o escritório e ele falava, você continua, porque se eu nunca vi, como é que você faz? Então você continua. Então ele me deu chance de desenvolver, ele me deu chance de eu pesquisar, ele deu chance de eu descobrir. E eu acho que vocês, como a maioria aqui é estudante ou advogados? Estudantes. Então eu acho que vocês devem aproveitar essa manha. Vocês devem discutir com o professor dentro do seu limite. O que vocês querem descobrir é a vida acadêmica que vai abrir para vocês. É a vida acadêmica que vai dar luz para vocês. É a discussão que vai florescer alguma coisa para vocês. Mas tenta tirar dúvida. Não seja aquele professor gozador, porque na minha época muitos professores sofriam também. Quando a gente trabalhava desde o meu primeiro dia de aula com advogado, sempre tinha aquela malandragem, tinha um oficial de justiça no meio da sala, ou a gente já estava acostumado, fazia aquelas piadas que o professor não sabia corresponder. Ficava preso mesmo. Não sabe porque ele só sabe a vida acadêmica, e talvez se ele não milita como advogado, ele não conhece os truques da advocacia. A verdade é essa. Quem frequenta a advocacia e frequenta pôr no bico no balcão, ele sabe como é que tem que se virar. Às vezes ele toma conhecimento de uma coisa no balcão do fórum, embora agora não vai ser assim, com o tempo, daqui a pouco desaparece os processos físicos. Mas quantas vezes eu via, tomava conhecimento antes, eu corria, avisava o titular e já estava redigindo. Eu ia pegar outro de surpresa. Por que de surpresa? Porque eu já estava respondendo. Quando ele fosse tomar providência, eu já tinha tomado a providência. Então quem era pego de surpresa? Aquele que negligenciou, não acompanha o processo. Então, observando isso daí, eu devo dizer que dentro da obra traduzida tem aqueles que são os editores, o qual o editor sempre deseja um sucesso internacional, ele procura um tradutor. Procura um tradutor e quando ele procura o tradutor, ele faz um contrato de prestação de serviço. E quando existe essa prestação de serviço, o tradutor sempre esquece de, no contrato, falar que ele está fazendo aquele trabalho para uma edição, para uma primeira edição. E tem que ter também um editor que tenha consciência, cada vez que eu fazer uma segunda, terceira, quarta edição, ele não está mais, ele está usando uma tradução original que dê como fazem para os autores, o percentual a preço de capa. Por quê? Porque quando eu recebo da minha editora lá, eu recebo 10% sobre aquele do livro vendido, do preço do livro vendido. O músico, para vocês entenderem, vou fazer no genérico, mas vou voltar no tradutor, só para vocês entenderem. Quando o CDzinho bolacha, antigamente LP, quando tem uma porção de autores, aquele 8% de venda lá da casa de disco é dividido entre todos os titulares daquela música. Quando é o ECAD que arrecada, que eu fui conselheiro também do ECAD, quando é o ECAD que arrecada, aquela música é dividida em 3. Direito do tradutor, direito do intérprete, quando tem tradução, percentual divide maior, o do intérprete, e tem do poeta, do letrista da música. E tem daquele que é o intérprete, que é o cantor. Então existe 33%, 33%, 33%. E são essas divisões. Isso consta dos contratos da Sony Music e todas as demais. O editor devia fazer isso também, mas não é todos. O autor, ou se vocês daqui amanhã serão tradutores, vão defender algum tradutor, peguem o contrato, examinem se aquela tradução, a obra por encomenda, fora para uma edição.
Se tem algum percentual para ele na segunda, na terceira, que seria lógico, porque aquele trabalho dele vai render frutos para terceiros, até para pesquisadores, e eles não vão ter chance de fazer esse trabalho mais. Cedem definitivamente, quando cedem definitivamente, acabou o seu direito de pleitear outra coisa. Então vocês têm, agora, a Lei 9.610, que é a lei atual, a nossa nova... Então no artigo 1º está bem claro que a pessoa, artigo 1º é o autor, pessoa física. Agora vocês vão observar que tem lá o direito do tradutor, lá existe o autor como pessoa física, lá tem o direito da obra musical. Então tem em seus artigos, em seus títulos, a subdivisão de todos os direitos, inclusive do tradutor, que é pouco explorado, e vocês podem pegar livros que vocês não vão encontrar como se defende o tradutor. Então, eu prefiro que vocês... Eu vou trazer exemplos, que aí nós podemos até debater do que ficar muito no acadêmico, certo? Eu acho que é muito melhor para vocês, que vocês querem conhecer das coisas e talvez, quem sabe que vocês vão fazer algum trabalho também de final de curso sobre direito de autor, ou procurar alguma coisa assim, diferenciado. Porque uma vez que nós estávamos aqui na mesa, eu lembro-me que eu falei... Até o saudoso não, perdão, não faleceu. O Flávio Durso falou para mim: Paulo, você deu uma cacetada, aqui está cheio de professores e advogados, porque eu falei que os professores não preparam certos alunos para a vida da advocacia. Porque eu falei que todo mundo quer fazer o trabalho de conclusão. Você vai em Brasília, em qualquer esquina está escrito assim: preparo seu trabalho de final de curso. Tá toda, você tem fita nos quarteirões, faixa. Isso é muito desagradável, porque alguém vai fazer e vocês não vão saber nada. E segundo, todo mundo termina com a mesma tese. Vocês sabem que é isso, porque você não pode descontentar professor, infelizmente. Eu já era diferente. Quando eu dava aula em São Carlos e fora também, outras, eu falava: olha, eu quero que vocês saibam fazer a tese, o perfil da tese, o trabalho da tese, o objetivo da tese e a conclusão. Pode ser que não vá dar nada a tua conclusão, mas você tem que ter ideia aonde você quer chegar. Você tem que saber defender o teu trabalho. Não que você vai fazer uma coisa absurda que não exista, mas você tem que ter um viés de enxergar alguma coisa diferente também. Então eu acho que, porque todas as conclusões que a gente examina, pega um monte de professor que entrega trabalho para examinar, me auxilia, a conclusão é sempre a mesma. Se o tema do trabalho for o mesmo, de vários colegas, tem 10 lá que fala direito das coisas, outro vai falar sobre o direito ao nome, outro vai dizer sobre o problema da vida em si, o artigo 6º da Constituição, ou o artigo 196 da Constituição, ou o poder delegado da saúde no 197 dos planos de saúde. Termina, é a mesma coisa. Então, acho que vocês devem aprender a pesquisar. Eu falei aqui recentemente, continue na internet, é o avanço, a globalização e a internet é uma coisa excelente, mas tenta pegar um livro antigo, para vocês ficarem ter aquele prazer de pegar naquilo ali que vocês têm, fala, quem será que passou por aqui? Leia aquele livro, começo, meio e fim, não procure só aquilo que vocês querem. Eu reclamei outro dia, professores não falam do Rui Barbosa, não falam da oração aos moços. Como é que vocês vão chegar no tribunal e falar, não hei de pedir pedindo, senão protestando, esse é o único direito que tenho? Como vocês vão falar, melhor será que a sentença não erre? Se errar, pior será que não se corrija. Padre Agostinho, não hei de pedir pedindo, senão protestando, esse é o único direito que eu tenho. Porque se pedia dinheiro e a quem vende, mas aqui nesse tribunal eu clamo por justiça. Eu acho que vocês devem ler esses livros. Esses livros vocês devem ter. Às vezes vou em algum lugar, me indica algum livro. Eu falo, oração aos moços, procure no sebo. Vão procurar. Procura. A Cruz do Advogado do Diabo, lá do Leopoldo Heitor, que fez júri 3 vezes em causa própria. Vai nos alfarrábios. Vocês precisam ter. Vocês precisam ter Padre Vieira. A história dos tradutores é uma grande história também para aquele que quer conhecer direito. Então, há coisas que eu estou falando em tradução, mas tudo isso tem com a tradução. Eu tenho uma sentença recente que eu estou em plena apelação. A obra que eu estou discutindo é indenizatória sobre uma obra intelectual. Não falei um artigo de direito autoral.
O juiz sentenciou contra mim só falando em direito autoral. Acho que ele está com a cabeça, não sei, na lua. Porque eu não sei onde é que é. Ele nunca teve direito autoral. Foi eu passando na faculdade. Ele falou só em direito autoral. E o caso é de imagem. Envolve a figura do Pelé. Ele fala na fotografia que foi tirada. Ele esqueceu que ali estou discutindo problema de publicidade e uso indevido em publicidade. Ele foi para o direito autoral que pertence ao fotógrafo. Olha que beleza. É assim. Temos um outro caso de um juiz que ele liberou, absolveu o pirateiro e ainda mandou devolver o material do pirata. Está no tribunal. Mandei cópia para o Ministério da Justiça para conhecer e para o Conselho Nacional de Justiça. É a falta da atenção do judiciário. Não sei se ele estava na internet, o que ele estaria fazendo. Ele manda devolver toda a fita pirateada, todos os DVD. Meu Deus do céu, confirmado que é pirateado. E absolveu. Ainda diz que é comum no Brasil, a sociedade gosta, é cultural, da cópia. Está escrito com todas as letras. É cultural no Brasil. E me absolve o sujeito. Então, não sei o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu acho que nós temos que... Outra obra, outro livro, que teve umas histórias, tradução do Senhor dos Anéis. Foi um livro discutido também. Outro problema. Agora, vamos falar praticamente no quê? Na tradução. Então, isso aqui é bom vocês... Eu vou ler um trecho de um livro que define bem. O manual determina a tradução da expressão da língua inglesa, press conference, entrevista coletiva. Há outros aqui, quando traduz, não traduz como entrevista coletiva. Aí vai. Conferência de imprensa. A nossa imprensa usa como conferência de imprensa. Depois vai. A fórmula vetada segue assídua. Evidência. No lugar de prova. Isso, advogado, eu já vi eles usarem isso. Quando usam um texto jornalístico que vão reclamar contra alguém, eles usam o texto invertendo a tradução da palavra, porque eles estão acostumados no linguajar do povo. E isso, se você basear numa obra traduzida usando a palavra que a pessoa usou, curto, grosso e seco, vão falar que você plagiou. Sim, você plagiou o erro. Porque você não tem conhecimento. Então, isso é elemento de defesa daquele que fez a cópia. Lógico, porque ele está embarcando no que. Agora, se ele descobre que está errado, ele vai falar, bom, eu errei por causa sua. Então, aí vai até ser condenado, porque vai estar confessando o que fez. Mas, na verdade, não conhece a linguagem. Então, teve um caso que era sobre uma tese de uma faculdade de Viçosa, lá em Minas Gerais, que eu falei, a única coisa que nós podemos fazer aqui, porque citava muito inglês, e a pessoa que era a vítima falava, a pessoa não sabe inglês científico. Eu falei, bom, então eu pedi que a pessoa venha traduzir, vou pedir o depoimento dela para traduzir em plena audiência. É o único jeito. Porque, em português, ele copiou mesmo de outro. Só que ele citava o livro em inglês. Quer dizer, ele quis fugir de onde ele copiou. Porque no rodapé do outro estava em inglês. Então ele cita o livro em inglês, que a gente nem sabe se ele tem na biblioteca dele. É outro risco. Então nós devemos observar detalhes. O advogado que mexe com propriedade intelectual deve observar detalhes. Na verdade, os detalhes, às vezes, dão uma improcedência numa ação, dá uma carência de ação. Há teses que são arguídas logo na contestação. E quando você tem dúvida e precisa estudar mais, e o processo é de tradução, de linguagem direta, vocês tentam contestando um truque. Porque tem colegas que se detêm na preliminar, tem que contestar aquela preliminar. Quando eu vejo que a preliminar é de direito, e eu tenho que falar com o meu cliente que está fora, é alguma coisa diferente, eu contesto claramente. Todas as preliminares arguídas se confundem com o mérito. É uma palavra tão simples, né? Mas a gente aprende. Eu aprendi lá com o Vilaça, eu aprendi nesses escritórios de colegas que eu frequentei muito, como o do Leopoldo Heitor no Rio de Janeiro, que eu correspondia com ele no escritório dele. Então a gente aprende coisas que o professor não te ensina. Na verdade é isso. Que é gostoso quando você advoga que você teve um professor que era mestre, era titular daquela cadeira porque sabia,
mas por excelência ele era advogado. Aí ele traz para você os exemplos mais difíceis. Até coisas que vocês não iriam imaginar. Como é que se vira numa preliminar, como é que você faz a pergunta, como é que você pega no contrapé uma testemunha. São coisas que se aprende na militância. Nunca vou me arrepender por ter começado no primeiro dia de aula. Eu tomei o trote de manhã e à 1h da tarde eu estava aqui na Benjamin Constant no escritório do professor. Primeiro dia. Então eu fiz 5 anos de academicismo. Eu fiz 5 anos andando. Desculpe as moças, hoje a gente olha para as moças que estão fazendo, só vão no 4º ano e no 5º ano. Você era tão bonita, sapato bonito, meia bonita, não ganha nem para aquele sapato, nem para aquela meia. Vai tomar chá na Santa Teresa, vai tomar chá não sei aonde, estão todas bonitas. Quando você pergunta, não sabem nada. E vai sofrer. Se não cair no exame de ordem aquilo que vocês souberam sabe de cor e salteado para pôr certo ou errado, vai sofrer. Porque o português é péssimo. Eu digo isso porque eu presidi banca de penal da ordem, quando era exame escrito, e eu fui examinador. Tanto no oral como na correção. Então eu acho que vocês, já que estou falando para acadêmicos, vocês devem observar. Sacrifiquem-se um pouquinho, quando precisar. Porque nesses 41 anos, eu fiz despejo. Hoje faz 20 anos acho que eu não vejo um despejo. Faz uns 30 anos que eu não faço usucapião. Não faço uma consignação, porque eu fui gostando da parte de pesquisa, eu fui gostando da parte científica, eu fui gostando de ser rato de biblioteca, eu fui de andar, buscar. Eu comecei a entrar no direito autoral frequentando o leilão de arte. Quando falaram que não, ali é mão de gato, aquilo não é pintura, me interessei, mão de gato. Aí descobri como era os caras falsificavam assinatura, o que era mão de gato, meu primeiro cliente. Aí comecei Alcides Navaja, outros grandes pintores de nome. Aí fui embora. Aí fui fazer especialização na São Francisco, isso no ano 72, estava colando grau. Aí fui fazer mestrado em Buenos Aires, lá de direito autoral, que não tinha no Brasil. E fui. Mas assim que a gente busca o interesse, às vezes eu tinha interesse em pegar uma causa só para estudar quando eu vi propriedade intelectual. Quando eu falava de plágio, eu queria ver como que era. Para vocês entenderem, eu vou citar aqui para vocês algumas coisas, porque na Constituição Federal, no artigo 5º, no artigo 5º da Constituição, inciso 5º e inciso 10º fala em obra intelectual, fala em imagem. Vocês têm que lembrar que há livros que têm imagem dentro. Vocês têm que lembrar que filmes é uma obra coletiva, mas também tem imagem dentro. Tem textos traduzidos dentro da obra coletiva. Vocês têm que entender que uma coisa está ligada à outra. Hoje tem moda, design. Tudo que é design, qualquer coisinha, tem moda. Então, vem cair dentro do direito autoral. Pode ter comissão de quantas quiserem, mas quando você envolve, a lei é a mesma. Então, vocês devem observar como agir. Vocês devem conversar com o cliente. Eu tenho o costume hoje de tanto tomar umas porradas lá atrás, que eu não falei isso. Então, meu cliente, então o senhor faça a tua história para mim, por favor. Então, eu faço o cliente escrever, eu vou adaptar aquilo com a minha redação, o que ele quer, enquadrar nos artigos. Então, abro lá, preliminar, se tiver gratuidade. Se não tiver, o problema daquela obra. Depois eu entro dos fatos, vou narrando os fatos todinho dele. Aí eu vou entrar o direito e os fatos. Aí eu vou nos direitos e os fatos enquadrando. Aí eu vou lá, do pedido. Tudo que eu quero dirigir, depois do pedido eu ponho do direito. Finalmente, eu vou fechar o que eu quero. Então a gente tem que saber o que se pede. Mesmo a tradução da indenização, mesmo como que se busca um preço de capa, como é que se busca um trabalho e assim por diante. Então eu acho que vocês devem procurar. No artigo 5º, vocês vão tá lá no artigo 4º, é livre a manifestação de pensamento sendo vedado anonimato. No artigo 5º, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização e do dano material, moral e a imagem. A imagem do professor que foi plagiado, a imagem da pessoa que teve o dano e assim por diante. Lá no 10º, são invioláveis a intimidade. A vida privada. Às vezes é uma obra traduzida que fala de uma vida, uma bibliografia. A honra, porque vai ser comentado o que você fez.
Se você não soube fazer o serviço e é sobre tradução, vocês têm que tomar cuidado com a honra e a imagem da pessoa que está retratada ali. Então, é assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aí vem lá no 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí está o tradutor. O tradutor também é um trabalho reconhecido. Lá no 14 é assegurado a todos o acesso à informação. Hoje tem muita coisa plagiada, muita coisa com contrafação e há muita tradução errada que leva vocês a erro também dentro da internet. Se for numerar, tem uma coleção. Eu estou com um caso agora que o Facebook já pagou metade. Custou. Só não quis divulgar e ir para a imprensa neste exato momento porque eu tenho vida. Eu não quero morrer. Mas o negócio é grave. Está bem na moda. O negócio agora está bem na moda e, coincidentemente, foram rastreados. E nós temos 11 líderes aí nos movimentos. Tem 11 líderes indiciados. Que a turma só fala que foi preso 1, 2, 3, não. Tem 11 pessoas indiciadas. Tem professor universitário no meio de um, tem outro aí que só da BMW, tem 25 carrão de papai, e o negócio é brabo. Ali vai a moral, ali vai tudo, não tem medo de nada, a gente não sabe qual é o objetivo deles. Não sei, inclusive eu levei uma autoridade para falar que eu sou conselheiro da FEComércio, estou no Conselho Jurídico da FEComércio, falou agora antes da Copa do Mundo, mostrou nos documentos e coisas que andou circulando de uma grande entidade que saiu. Então o negócio é brabo, só que nós conseguimos na liminar agora, depois do juiz querer, que o juiz para ajudar a complicar nas traduções, ele queria saber a hora que acessou, ele queria saber quem acessou, qual é o termo da palavra, que traduz a palavra, já tinha tudo montado. Ele começou, ele quer a hora, quer separar isso, quer aquilo, quer a página que vai ser apagada. Não tem lógica. Se eu estou com todo o documento, tudo reproduzido, fotografia da pessoa quando estudava no exterior, fotografia das pessoas aqui, de autoridades daqui. Agora nós vamos achar onde está o IP? O IP está lá em Porto Rico. Quem que vai pegar lá? Todos esses grandes computadores, essas redes que foram forjadas e até ultrajadas, vamos falar português claro, que envolve pessoas e governo, está tudo hospedado lá. E agora? Nós temos que mexer com o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, para poder buscar. Porque senão de lá fica fornecendo para cá. Então, nós estamos bem de situação, entendeu? Então, a situação é meio braba, até nas traduções de documentos que não interessavam para nós politicamente. De passados, de gente que já foi, métodos que não interessam politicamente para nós, tudo dentro da internet. Então, nós temos que tomar cuidado. Quem é o responsável por essas traduções? Ipsis literis. É uma coisa meio braba. Então, eu vou citar aqui um exemplo, porque eu acho que assim vocês vão ter mais curiosidade de perguntar. Nessas pesquisas todas, eu fui procurar um livro de Eurico Castelo Branco Ribeiro. Esse livro, foi aí que eu descobri as diferenças das traduções e os riscos das obras científicas. Esse livro fala da vida de um apóstolo, Lucas. E lá ele era médico, pintor e santo, no volume 3º. Então, nas folhas 48, o autor, tudo que eu pensava que eu existia nas traduções, que eu vi documentado, e vi isso daí num processo do Milor Fernandes, também vou citar porque eu fui o advogado no caso, eu vou dizer o seguinte, ele diz que em 24 capítulos do Evangelho de São Lucas, ele encontrou 1.151 versículos, aos quais 25.239 palavras são comuns, das quais Richard Smith diz que 715 são peculiares, palavras que não é todo mundo que traduz, é de quem viveu o ambiente. E isso, quando com os romanos eram distribuídos trechos bíblicos, cada padre que sabia italiano ou romano ou latim, traduzia como eles achavam. Perceberam? E quando eles traduziam, o povo ficava induzido naquelas igrejas pelaquele texto. Então ele acha 715 palavras e ele não declina, entretanto, de que língua fora copiado. Porque King James, ele fala assim, que 5 palavras ele conseguiu ver. Se você pegar do aramaico, a primeira obra escrita do aramaico,
indo para o latim, você aproxima muito. Do latim para o romano, você também aproxima muito. Se você faz do aramaico para o francês, vem para o inglês, e quando vem para o português, já perdemos muitas palavras. Porque no inglês é apóstrofo de possuidor, muda-se o verbo. Frase que você tem 10 palavras, em inglês você fala com 3. Depende de você entender o que está sendo falado. Então, ele fala que aí ele deixa bem claro que essa nossa que nós temos para o português, João Ferreira de Almeida, que tem aí conhecida, é a que mais aproximou do linguajar para o povo brasileiro e para os portugueses. Porque se for pegarmos a fio de espada a tradução primitiva da Bíblia, é divergente. Perceberam? E eu posso dizer isso daí também, que quando eu tive uma função pública aqui no tempo, quando o Jânio foi prefeito, que eu fui do Centro Cultural São Paulo aqui, quando eu fui uma vez em Madrid, na Espanha, eu estava na Academia de São Fernando. Eu estava apresentado como alguma coisa oficial, com documento, lógico. Eu tive acesso. Eu falei sempre como curioso, o que vocês têm de mais importante aqui que eu gostaria de ter? Eu queria ler alguma coisa de história. Aí um virou para o outro, desde esses acadêmicos velhinhos mesmo, que Deus está dando eles viver muitos anos, 80 e tanto, 90. O senhor quer ver a sentença de Cristo? Eu falei, quero, opa. Ele falou assim, sentença de Cristo? Eu falei, quero. O senhor tem aí, temos uma cópia do pergaminho e temos a tradução em espanhol. Quando ele falou aquilo, eu queria ver. Então ele falou assim, nós vamos marcar, então o senhor vai ficar quanto tempo aqui? Então amanhã o senhor venha no fim da tarde, que está fechado para o público, o senhor volta aqui, o senhor vai ter acesso à sentença de Jesus Cristo. E ele falou, essa daqui foi vista pelos padres aqui espanhóis com os de Roma, e essa está textualmente, tem duas, você vai olhar uma e você vai ver as diferenças. Bom, tive acesso, pedi uma cópia. Tenho essa cópia. Me reproduziram para mim uma cópia. E pedi permissão se eu podia traduzir, porque é domínio público, é histórico. Mas como eu vi aquilo, eu consegui ter uma cópia da Sentença de Cristo, o qual lancei num livro de poesia meu que rodou aqui há uns 20 e tantos anos atrás, devo ter algum ainda no escritório, e lá está aí. Por que vendeu? Vendeu porque eu fiz uma chamada, era depois, mas eu fiz uma chamada assim, contém a Sentença de Cristo, quando eu lancei. Aí vários juízes foram tudo comprar. Então lá tem os nomes dos juízes, lá tem tudo direitinho. E lá é uma página e meia só. Se vocês verem o que é aquela sentença, ela traduzida do aramaico e ela traduzida por os homens doutrinadores de fé, essa daqui você acredita mesmo, porque aproxima de tudo que vocês... Então a gente vê que uma tradução da sentença de Cristo do aramaico para o inglês é uma coisa. Se você, desculpa a expressão, dá isso daí na mão de um pastor qualquer que tenha por aí, que nós sabemos que está cheio hoje, isso daí vira uma festa. Eles são capazes de virar até o que Cristo não fez e o que não fez, aparece também. Então a gente vê o que é a tradução. Quando se discute tradução, infelizmente, quando o juiz nomeia um perito, o perito seria muito bom que ele conhecesse o linguajar do dia a dia. Para vocês entenderem mais um pouco, certo dia, eu advoguei para esbate muito tempo, o presidente Daniel da Rocha me pediu, Paulo, você vem ao Rio quando? Tal dia. Então você vai à casa do Milor Fernandes. Tem um caso para você ver, Rei Lear. Você já viu a peça? Eu falei. Eu li a peça no Jornal do Estado de São Paulo, estreou no Rio de Janeiro, bancada com Rei Le Rouanet do Banco Minas Gerais. Fui à casa do Milor, lá numa cobertura, conversamos com ele, bati papo bastante com ele. Ele falou, olha, eu gostaria, já consultei alguns advogados, inclusive vários de São Paulo, mas eu gostaria... Falo que você está ligado muito ao teatro e muita coisa, eu gostaria que você examinasse isso para mim, se eu sei que gostaria de mexer com o banco, porque eu fui traído. É um nome, uma pessoa muito conhecida, que não que morreu agora, mas já morreu há uns 5 anos, é um altão, cabeça branca, bem magrinho, o tradutor é um cara de teatro famoso de São Paulo, e ele pediu, então ele lançava, as publicidades saíam assim em Curitiba, peça, tradução, do original direto de Milor Fernandes, Rei Lear. Queremos figurantes, artistas para palco e tal. Pedia, mas tudo Milor Fernandes. Quando foi para o Amazonas, continua a mesma publicação, Milor Fernandes. Quando foi para Brasília, quer dizer, manda os principais artistas e pede para fazer o grupo Milor Fernandes. Então estava lá. O Milor falou, pô, mas me disseram que eu não estou mais no Rio de Janeiro, a tradução não é minha.
Paulo, a tradução que tem no Amazonas não é minha. Eu fiquei, mas como assim? Você pode ver que eu vou conseguir isso aqui a semana que vem, vou te mandar. Justo e feito, mandou. E quando eu estava em Brasília, eu aproveitei ver no Teatro Nacional e estava lá o nome do tradutor, um outro tradutor de verdade. Era a peça do Milor Fernandes desde o início, que teve Lei Rouanet, teve Fundo de Cultura, teve investimento do governo. Só que hoje não se pode falar muito, se fala muito dá problema, né? Até contra ele, mas alguém aí arrumou alguém, esse alguém fez caridade para esse diretor, ficou amigo do diretor, o diretor pôs o nome desse alguém e tirou o Milor. Mas o Milor esqueceu de tirar aquelas palavras que o Milor cresceu na Inglaterra. O Milor teve uma infância na Inglaterra, ele estudou na Inglaterra, o inglês dele era perfeito. E o linguajar do povo, como se fosse dos trombadinhos, ele conviveu com essa molecada de rua lá. Então ele conhecia os segredos de alcova, aquelas coisas mais difíceis, estava lá. Então o cara não sabia isso daí, pois o Milor viveu lá, sabia. Nós entramos, eu notifiquei o banco, porque quando estavam os percentuais de bilheteria, dava o dinheiro que a SBAT arrecadava sobre a bilheteria, e esse dinheiro era repartido à coreografia de palco, dava o dinheiro do tradutor, dava o dinheiro dos autores que falavam e decoravam, que usavam a voz, e davam tudo aquele fim que era necessário da arrecadação. E passou a não ter mais dinheiro para o Milor. Então a SBAT pagava aqueles artistas do Amazonas, os principais da peça, que eram os ganchos, mas Milor nada. Então foram notificados, eu fui chamado um dia pela direção do banco, eles enviaram, foi de diretor mesmo, o diretor do banco chamou, venha na Paulista, eu fui na Paulista, e levei o original e conversei. Vocês não têm um processo de vocês? Tem, está aqui. Esse processo aqui passou pelo Ministério. Vocês ganharam o Lei Rouanet, né? Então, tá aí a tradução, tá aqui. Eu estou com a mesma tradução. E essa daqui que eu trouxe de fora, como que é? Aí eles ficaram, mas espera, o nosso dinheiro está indo para isso aqui. Tá? Eu falei, para tudo, vocês bancaram, a peça está rodando no Brasil, a tradução não existe, essa tradução do Milor mais. Como é que vai ficar? Eu vou entrar contra vocês. Vocês não fiscalizaram, vai prestar conta da Lei Rouanet, não tem bilheteria do Milor, o Milor, vocês usaram as publicidades nos jornais chamando artistas, que eu tinha isso na minha mão, e entrei. Lógico, deu acordo depois. Entrei mostrando que o Milor era um intelectual até autodidata com relação à linguagem. Porque ele não fez inglês nos Estados Unidos, o inglês dele era prática, ele aprendeu inglês na raça, e ele sabia traduzir coisas que nós não conseguimos traduzir. Não adianta o Paulo Coelho e outras pessoas falarem que não o faz, mas ele sabia, porque ele conviveu. Então, quem vai divulgar no crime sabe que Tereza é um cara que sai da cadeia e vai ser fofoqueiro, vai denunciar. Tereza é aquela corda que os caras preparam para fugir de lençol, também é Tereza. Então, quem não sabe, não vai saber traduzir ipsis literis o que é que Tereza contou, ou Tereza fofoqueiro, ou Tereza que pulou o muro. Em virtude, quando eles viram que o negócio ia engrossar e eu ia pedir a apreensão da arrecadação, o negócio pegou fogo. E o cara teve a coragem de me ligar, esse falecido, grande ator da Globo, tudo bem, ele me liga, você me conhece? Eu falei, lógico que eu te conheço sim, te conheço do Rio de Janeiro, em tal lugar, você estava uma vez com o Caí, me lembra disso, em tal lugar, dentro da SBAT? Pô, o que é que o Milor quer? Eu falei, o que ele quer é que você, não sei qual é a tua vida, qual é o teu problema, mas aquela pessoa que você está usando não é a pessoa dona da obra, e você está usando ele, eu vou pedir indenização porque você está usando o nome do Milor Fernandes, e a tradução dele não é mais aquela. Ele está deixando de ganhar. Não deu outra, né? Aí ele foi lá, a última parte do banco, ele pediu que tomasse outro caminho, e aí eu falei, Milor, você quer brigar mais 10 anos? Porque hoje não tinha internet ainda. Eu falei, vamos brigar mais? Porque assim, ainda bem que não é no Rio, a ação é São Paulo. Se fosse no Rio ia ser mais, mas hoje o Rio está mais rápido que o nosso. Então, aconteceu isso, porque a tradução, mesmo que ele tentasse, a linguagem do tradutor público, nem o tradutor ia saber aqueles termos que estavam sendo usados. Então, vocês têm que entender, quando se fala na obra científica, é a mesma coisa. Eu dou risada às vezes, porque eu entrei também na área médica, porque eu presidi a comissão da OAB de Direito Médico, e eu não sei se vocês vão lembrar, eu dei dando muito entre aqueles movimentos médicos que tinham aqui, problemas de saúde, e estou presidindo também na FEComércio, a Comissão de Saúde. Ocorre que a gente vê cada coisa quando você fala em patente de saúde, quando vem os textos em inglês,
quando vai para esses laboratórios falam assim, boca de porco, vai, esses laboratóriozinhos que estão por aí, que tem 2 ou 3 farmacêuticos que sabem alguma coisa, mas não tem pessoa com know-how de experiência. Então eles fazem algumas coisas que eu conheço médicos que falam assim, eu não quero que você tome, porque são 2 tipos de remédio, né? Tem o legítimo, tem o genérico e o similar. Ele falou assim, não me tome o genérico. Similar já pode tomar, não tome o genérico. Por quê? Porque ele falou, você não sabe onde foi feito. Não estamos contra o laboratório, não. É que ocorre que tem laboratórios não, que mal é conhecido, entendeu? Não tem nem propagandista para levar para o médico. E você toma. Mas você vai ver a tradução, a NNN na Anvisa, NN no Ministério da Justiça, de representação de obra de propriedade intelectual, que seria das marcas e patentes. Mas o que versa? Sobre aqueles textos, porque tem muita falsificação. Então, e não tem pessoas capacitadas, se fosse o caso, para traduzir rapidamente para você no balcão o que está escrito ali. Porque você é leigo. Então tem as 2 línguas, mas você às vezes não vai traduzir o que está ali. Então, isso também, o direito do tradutor é uma coisa muito aberta, é uma coisa que a gente deve olhar muito, porque se fala muito em plágio, se fala muito em cópia, se fala muito em coisas erradas, e existe plágio? Existe. Então não esqueçam, vocês vão defendendo tese, vão escrever um trabalho, ponham nota de rodapé, coloquem o crédito do tradutor, porque se tiver um problema com o tradutor, não é com vocês foram na deles. Agora, se vocês querem fazer uma coisa, uma obra sua, e vocês conhecem bem português, conhecem bem o que está escrito, então aplique a palavra do linguajar que vocês estão acostumados a falar com os professores. Aquilo que é do seu dia a dia. Porque não vou falar que você fala nós vai, nós fica, nós vamos. Então mas é diferente. Mas tem coisa que é seu. É fácil pegar uma procuração minha, ou aliás, uma petição minha, porque eu não tenho costume, porque quem me ensinou, o Leopoldo uma vez falou, via advogado, DOC 1 incluso. Ele falou, Paulo, todo mundo sabe que advogado, para ir em juízo, tem que ser o advogado. Ele me corrigiu. Isso aí foi exame de ordem, não foi? Eu falei, eu não fiz escalador dos primeiros, só tinha 3 faculdades. Eu falei, bom, tudo bem, mas por exame de ordem você tem que mostrar que você sabe o que está indo, é obrigado. Mas você vai ficar eternamente fazendo petição como advogado, DOC 1 incluso? Pô, pera um pouco. Se você é bacharel em direito, passou no exame da ordem, todo mundo sabe que para chegar no juiz tem que ser o advogado. São pequenos termos que vocês depois vão ter que aprender a usar. Então, também na cópia. Também citam na cópia. Façam a citação para não ter problema. Agora, quando vocês sabem a linguagem inglesa, quer citar na linguajar de vocês, que vocês passearam, tiveram convívio com alguém da língua pátria, que nem eu consigo traduzir do espanhol, do italiano, porque eu sou neto de espanhol, eu tenho parentela de italiano, então quando eu fui para fazer pós, eu queria fazer um curso e eu queria saber minha capacitação de linguagem. Eu fui fazer o exame de linguagem no Ibero-Americano e fui fazer no Cervantes. Não precisa, só me deram 8 em tradução, outro no italiano me deram 8, eu falei, o senhor não precisa fazer curso, pode prestar, vai fazer os seus cursos que não precisa de nada. Agora, quando você tem essa capacidade, você pode citar o livro que você quiser com relação a isso, certo? Mas, se não, você está roubado. Você vai sofrer. Então, você vai ter problema. Então, isso aí eu acho que é muito comum entre os colegas do direito. Já citei o caso do Milor Fernandes, então eu acho o seguinte, o direito do autor é um direito que ele tem de ter o seu nome citado. O do tradutor, da mesma maneira. O do tradutor deve ter o seu nome citado, é o direito de publicidade, é o direito intransferível. Não adianta o autor assinar, eu assinei, autorizei passar isso aqui para a editora e esquece. Não, autorizou, mas o direito da paternidade é sua, para ganhar algum é seu. Uma vez o Jô Soares, quando saiu da TVS, ele teve um grande problema, porque ele falou que ele estava saindo de lá e não estava levando as traduções que ele fazia quando traduzia alguma coisa no programa. Por quê? Estava cedido tudo para o patrão. O outro que é o falecido Hélio Ribeiro, quem escutava Hélio Ribeiro, aquele cantor, aquele radialista que no passado tinha um molequinho que ele falava assim, esse programa é ouvido pela moça do Caramanguinho Amarelo, não sei se vocês lembram disso, da Tupi. Hélio, ele chamava o Hélio e contava as poesias, aí ele declamava todas as músicas em inglês, ele fazia
a versão dessas músicas para o público brasileiro, e hoje já fizeram uma fundação dele, é vendida. Até outro dia eu comprei uns 10, todas as traduções dessas grandes músicas de amor, linda, ele traduzia, e ele traduzia automaticamente, porque ele viveu na América, então ele não usava aquela tradução, ele falava aquele que você quer falar num bar, você está tomando um uísque, um Campari, um vinho, sei lá o que você estiver fazendo, você estiver bebendo, então você declamava o que você sentia. Então você tem que ver, essa tradução está nominal e está escrito lá na gravação, proibido reprodução sem autorização da fonte, que é a fundação. Porque se estão vendendo, por que você dê para outra pessoa? Eu vou buscar tão longe, procurei, comprei lá uma coleção, vou deixar a coleção. Ah, dá para mim. Você quer uma música? Você quer ouvir, guardar uma música? Eu não vou deixar você levar com o CD e copiar. Porque amanhã quem te deu? Paulo Oliver que deu. Ah, é ele que deu? É verdade, ele comprou aqui. Quer dizer, é desagradável, né? Eu estou fazendo alguma coisa paralela. Então eu acho que vocês devem entender isso, que quando falamos isso, deve ter identificação. Quando vocês vão citar, tem identificação, se possível no rodapé. Se não tiver de rodapé, bibliografia, cita o que vocês fizeram, ou depois não cita só entre aspas. Ponto final, abre um parêntese, cito, CIT, ponto. Rui Barbosa, vírgula, Oração aos Moços, 1920, e aos formandos. Então você fecha, está citado. Então você não está usando e abusando da obra intelectual do autor.